Você consegue verificar, Will? Então, boa noite, pessoal. A ideia, assim, dessa nova live sobre a sociedade do fracasso e frustração é fruto do trabalho que eu já venho realizando dentro da academia e acabei produzindo, né, esse pocket, que é todo um somatório de contribuições que a gente, dentro de sala de aula com os alunos, aí foi a oportunidade que eu tive numa escola pública de estar socializando isso e falando sobre essa sociedade do fracasso e frustração. E durante esse nosso bate-papo vai ficar claro, né, o que motiva, inclusive, o título desse pocket. Então, o Pocket, a gente reúne algumas contribuições em que a gente consegue concluir, e, portanto, isso não é impressão pessoal do professor, isso não é uma opinião do professor, isso são fatos e evidências acadêmicas em que a gente sai de uma época racional, a gente passa por uma chamada época da racionalidade limitada e estamos vivenciando uma época neuronal. Então, uma contribuição de algumas ciências que permitem compreender como nós tomamos as decisões. Então, assim, o primeiro, vamos dizer, capítulo, né, desse pocket, ele acaba convidando o leitor a esse entendimento, né, em que há uma época da racionalidade, há uma percepção que, embora racionais, a nossa racionalidade é limitada, e caminhamos por uma época neuronal e também por uma época de franca exposição nas redes sociais. Então, nessa chamada época neuronal, as atividades do cérebro elas passam a ser investigadas não somente para compreender esse sujeito, para compreender esse sujeito na sua tomada de decisões, inclusive tentar observar quais áreas do cérebro são responsáveis por tomadas de decisões que vão acontecendo no nosso dia a dia. Essa relação neuronal ela passa a ser importante porque há uma discussão de racionalidade e de racionalidade limitada, e aí dentro dessa parte neurológica há um entendimento das áreas do cérebro que são ativadas e que acabam justificando uma série de contribuições sobre como tomamos decisões. E aí, em algum momento, vai ficar claro o porquê fracassamos e o porquê estamos frustrados enquanto sociedade. Então, bem no início desse pocket, a gente fala um pouco das contribuições da ciência, né, da economia, em que a gente fala um pouco da riqueza das nações, do Adam Smith, a gente fala um pouco das contribuições do Keynes, e essa ideia do espírito animal do Keynes, pai do monetarismo, são combinações que nos levam a entender valores de ordem psicológica. Mas, ainda assim, a economia consegue firmar, a partir da década de 30, um pensamento muito enraizado sobre que, matematicamente, eu consigo explicar como tomamos decisões. E não é tão somente um contexto matemático, é um contexto matemático que, nessa tomada de decisões, e dentro da economia, então, cria-se uma teoria do consumidor para explicar que esse consumidor, ao tomar decisão, ele é capaz de tomar a melhor decisão no sentido da busca daquilo que os economistas chamam de satisfação ou utilidade. Então, eu, enquanto sujeito, sou capaz de alocar tudo que está disponível para mim de maneira eficiente, respeitando aquilo que a literatura da economia chama de linha orçamentária e buscando aquilo que a literatura chama de máxima satisfação, ou melhor, máxima utilidade.
Então, a ideia é muito clara. Há um conjunto de ideias, há o uso de uma matemática que tenta elaborar um pensamento de que nós, enquanto consumidores, e daí a ideia da teoria do consumidor, somos capazes de, dentro da disponibilidade de recursos, alocar ele de maneira eficiente, respeitando uma linha orçamentária, portanto, uma restrição orçamentária, mas que, dentro dessas restrições, ou desta restrição, a gente consiga o quê? A máxima satisfação, ou a máxima utilidade. Essa é a ideia, então, de que nós somos racionais e nós, através da nossa racionalidade, a gente consegue estabelecer essas escolhas. Acontece que, na década de 50, há a contribuição do Simon. Então, qual é a grande contribuição do Simon? É que ele percebe que há, por parte, dentro de uma tomada de decisão, uma racionalidade, mas que, ainda que essa racionalidade existe, ela é limitada. Então, o conceito de racionalidade limitada, ele surge na década de 70, no sentido de dizer, olha, há uma tomada de decisão, a tomada de decisão é pautada na racionalidade, há uma busca pela máxima satisfação, há um respeito, inclusive, pela nossa linha orçamentária, porque, enquanto consumidor, eu tenho um orçamento e devo respeitar esse orçamento, mas que existem situações nas quais eu consigo desconstruir isso. Desconstruir como, professor? Desconstruir no sentido de que não necessariamente eu respeito essa linha orçamentária e não necessariamente eu consigo combinar experiências que me levem, experiências no sentido de tomada de decisão, que me levem à máxima satisfação. Então, saímos de um contexto da década de 30 para um contexto da década de 50, em que é trazido uma discussão sobre a nossa incapacidade de tomar decisões. Então, assim, não é que a gente não utilize a nossa cognição, mas ela agora não é o padrão específico para essa sociedade. Por quê? A gente não consegue respeitar o limite orçamentário e, ainda assim, a gente está hipotecando o nosso futuro. Aí é muito mais uma observação, é muito mais uma análise pautada, inclusive, em critérios de ordem econômica, que falam, a partir do momento em que eu não consigo respeitar essa linha orçamentária, eu não só estou consumindo renda, como eu estou consumindo crédito. E, portanto, eu, enquanto sociedade, da ideia do fracasso, em algum momento vai aparecer a frustração, eu estou hipotecando o meu futuro. Então, se a questão do cognitivo está associado a questões da racionalidade e, portanto, de verdadeiro ou falso, e que elas existem, e que, lógico, nós tomamos decisões pautadas no verdadeiro e falso, mas também existem situações sobre as quais, e que eu não vou viver tão somente numa etapa de tomada de decisão de controle, em algum momento eu dou espaço para aquilo que é automático, então eu começo a entender, e essa contribuição da racionalidade limitada, eu começo a perceber que não somente essa relação se dá por uma ideia de verdadeiro ou falso, mas ela se dá por uma ideia de emotividade ou até de uma manifestação biológica. Mas que tipo de emoção, que tipo de emotividade, o que tipo de manifestação biológica, manifestações biológicas estamos falando? Nós estamos falando de raiva, tristeza e vergonha, e ao tempo em que nós também estamos falando sobre fome, dor e libido. De outra forma, o verdadeiro e falso, ele acaba cedendo espaço para raiva, tristeza e vergonha, como para fome, dor e libido. Em uma altura dessa, você pode estar se pensando, será que quando num momento de raiva, ou quando num momento de vergonha, ou quando numa situação de fome ou de dor, eu tomei a decisão mais adequada? Possivelmente o verdadeiro e falso cederem espaço para que
eu pudesse tomar a decisão. E aí eu consigo desconstruir essa ideia da maximização de utilidade. O máximo que eu consigo alcançar é uma dada satisfação. E se na década de 50 há essa mudança de pensamento, ela passa a ser reforçada com o trabalho do Daniel Kahneman. O Daniel Kahneman ele não muda o enfoque, ele apenas reforça esse enfoque dizendo que se não há intuição e percepção, há racionalidade. Então, existem dois eixos. O eixo do controle, em que a racionalidade é extremamente importante, mas há o eixo do automático. E dentro de uma lógica do automatismo, através da intuição e da percepção adquirida, eu tomo decisões. O Kahneman, dentro de uma abordagem psicológica, consegue, inclusive com os seus trabalhos acadêmicos, ganhar um prêmio Nobel de Economia. E eu começo a perceber a importância. Olha, há uma desconstrução, portanto, da ideia de somos puramente racionais. Somos racionais, mas contidos ou guiados por uma... Agora, pelos trabalhos do Kahneman, uma intuição e percepção, as tomadas de decisões são realizadas e não buscam alcançar aquela ideia da década de 30 de que, enquanto tomador de decisão, eu buscava a máxima satisfação. Eu busco apenas uma satisfação sobre essa tomada de decisão. Então, essa passagem apenas reforça essa ideia de uma forte inclinação e percepção na minha tomada de decisão. Professor, então, quais são as contribuições da época da racionalidade limitada? E essa pergunta não quer dizer que não existam contribuições da época da racionalidade, mas as contribuições que a gente começa a entender, compreender, discutir, evidenciar isso de maneira acadêmica, que isso, portanto, não é uma impressão pessoal, isso não é uma opinião pessoal, isso é uma constatação por evidências acadêmicas de uma série de experimentos que começaram a perceber que, dada a intuição ou percepção, ou, se eu vou para o Simon, dada a consciência de que a minha racionalidade é limitada, eu, enquanto agente, eu, enquanto sujeito, também sou guiado pela impulsividade, pela miopia, pela aversão à perda e sofro influência social. Aquilo que em algum momento dos slides, ainda que não surjam, inevitavelmente algum comentário vai trazer à tona a ideia da chamada maldição social. É um tema que acompanha essa ideia de influência social. E aí a gente só apenas uma observação. Professor, o que é míope? Vamos lembrar que a miopia está associada à nossa incapacidade de enxergar o futuro. Portanto, se eu sou incapaz de enxergar o futuro, eu vou supor, então, que eu enxergo o presente. A miopia está associada à ideia de eu não enxergar lá na frente. Ao não enxergar lá na frente, eu não enxergo tanto o futuro. Portanto, eu começo a enxergar o que está mais perto. E o que está mais perto é o meu presente. É como que as minhas decisões estejam muito mais inclinadas, através da intuição e percepção, a valorizarem impactos de decisões do presente a decisões futuras. E que somos impulsivos, e que não gostamos de perder, e que sofremos influência social. Não tem o que falar da época neuronal, senão de um sujeito impulsivo, míope, avesso às perdas, e, ao ser avessos às perdas, eu tenho que fazer uma construção
de que, ao não gostar de perder, isso pode, em algum momento, nos causar um impacto numa tomada de decisão equivocada, e que também sofremos influência social. A imagem é muito clara. Há, portanto, uma investigação para tentar entender por que tomamos essas decisões. E aí o deslocamento ele sai de construções da área da economia, da área da psicologia, e agora não questionando essa nossa limitação, mas tentando compreender o porquê dessa nossa limitação. Ou seja, para a teoria, o sujeito é o mesmo. Ele continua impulsivo, míope, avesso às perdas, e essas 3 características irão fazer com que estejamos numa sociedade com determinada característica. E ao sofrer influência, a gente também começa a identificar uma sociedade com uma outra característica. Pessoal, onde é que o senhor quer chegar? Eu quero chegar no contexto do convite à sociedade do fracasso e da frustração. Para essa dinâmica, é preciso dizer que a ideia do neuronal ela ganha espaço no século XX porque há uma necessidade, uma busca de entender essa ideia da máxima satisfação. Não conseguimos a máxima satisfação. Portanto, a ideia de máxima satisfação é uma teoria enraizada dentro da economia, em que a gente compreende que a gente não consegue essa máxima satisfação, tão somente a gente consegue a satisfação, e ao conseguir essa satisfação, isso é suficiente para que dentro de uma sociedade eu comece a compreender o seu mecanismo de funcionamento e, mais ainda, a contribuição dessa lógica neuronal no contexto de que áreas do cérebro são tomadas e que explicam. É muito mais uma ideia de explicar do que uma ideia de modificar. Eu não consigo modificar a impulsividade, eu não consigo modificar a miopia, eu não consigo modificar a aversão à perda, eu não consigo modificar a influência social. Mas ao tomar a consciência da sua existência, valores possivelmente podem ser modificados. Aí é questão muito mais de valor, que em algum momento, no contexto dessa nossa conversa, a gente vai discordar um pouco, vai discorrer um pouco sobre isso. Então, a influência social, ao caracterizar que o outro interfere na nossa decisão, ela é dissecada em centros de estudos clínicos. Mas não é somente a influência social. Eu trago a influência social para um recorte em que a gente vai conseguir contextualizar um dado raciocínio. Não quer dizer que a contribuição neuronal somente se preocupou com influência social. Ela também se preocupou com a miopia, ela também se preocupou com a impulsividade, ela também se preocupou com a aversão às perdas, mas ela, ao se preocupar com a influência social, ela começou a dissecar, né, tentando, dentro de um laboratório, tentar compreender quais são as áreas do nosso cérebro que modificam quando estamos, então, diante de uma relação social. Então, a análise é sobre o sujeito e a maneira como ele reage ao estímulo. Mas, professor, esses experimentos não são feitos dentro de uma abordagem clínica? Sim, só que as mesmas condições foram mantidas. Então, se eu faço observações dentro de um laboratório, foram as mesmas observações que a gente fez quando da análise da psicologia. E aí eu consigo identificar, a literatura traz uma série de referências que identificam que, enquanto sujeito, nós reagimos a determinadas situações.
E aí a gente fala, então, a gente traz à luz, né, as ideias do Paul Zek. Professor, por que o Paul Zek? Porque dentro das grandes contribuições dele, enquanto pesquisador, o grande foco dele também foi nessa área comportamental e nessa área de influência social. E dentro dessa construção, ele apresenta, né, ao sujeito uma série de contribuições em que a confiança passa a ser importante. Então, quais são as ações que aumentam a confiança no outro? E uma delas é a educação. A ideia de educação que eu tenho e que eu tento construir com os meus alunos em sala de aula, e por não ter formação em pedagogia, é muito mais uma, portanto, opinião do que uma evidência acadêmica, mas, assim, a ideia que eu tenho de educação é que é através da educação que eu modifico comportamentos. É através da educação que eu, então, consigo me municiar de uma série de... Eu consigo absorver conhecimento, eu consigo absorver informações, eu consigo, então, através da educação, uma dotação de habilidade. Então, perceba que o papel da educação nesse momento é não somente conhecimento, não é somente informação, mas ela também consegue com que eu modifique o meu comportamento, porque possivelmente eu consigo absorver, eu consigo ganhar, eu consigo ter uma série de habilidades que passam a ser importantes dentro de um contexto social. Professor, quem é o Han? E dentro dessa ideia de educação eu consigo as coisas, é um filósofo coreano, radicado na Alemanha, com doutorado na Alemanha, e que há algum tempo ele vem tendo destaque, né? Sua obra vem sendo comentada, e aí nasce, né, o Pocket, Sociedade do Fracasso e da Frustração, bem como uma alusão à sociedade do cansaço. Então, o Han, ele é autor de algumas obras, e uma delas, A Sociedade do Cansaço, e a partir da ideia da sociedade do cansaço que a gente constrói a sociedade do fracasso e da frustração. O Han fala, em termos de educação, como a ideia de mudança, mas ele também apresenta para a gente duas formas de potência. Então, ele fala de uma potência positiva, no sentido da gente fazer alguma coisa, e também nos convida a uma potência negativa, no sentido de nada fazer. E eu preciso ser um pouco cuidadoso sobre essa questão de potência positiva, não querendo confundi-los com a capacidade de eu conseguir fazer alguma coisa. A potência negativa como a capacidade que eu tenho, portanto, é a decisão minha de nada fazer, e na própria obra do Han, na Sociedade do Cansaço, ele alerta a potência negativa, nada tem a ver com impotência. Impotência é incapacidade. Então, de novo, a capacidade de agir ou de não agir é uma tomada de decisão nossa. Isso me faz lembrar muito uma passagem de um discurso, de uma palestra do Eduardo Gianetti, em que fala do contexto da capacitação. Então, se é dado ao analfabeto a condição de ler Machado de Assis ou jogar videogame, não tem muita chance dele tomar uma decisão positiva no sentido da leitura. Aí há uma incapacidade. É diferente para quem consegue ler, para quem tem a habilidade, para quem tem o hábito da leitura e, portanto, para um alfabetizado, a escolha. Bom, agora eu não quero ler Machado de Assis, eu vou jogar videogame por diversos motivos. Mas o não querer
essa associação de potência negativa, ela foi uma escolha minha. E que o Han tem comentado é que, enquanto sociedade, nós estamos vivendo um momento em que a nós é nos colocado uma ideia de potência positiva sempre. Sempre, a todo momento, nos é colocado essa positividade. A nós, portanto, não é dado a condição de deixar de fazer. Ao contrário, sempre, ao viver numa sociedade cunhada pelo RAM de cansaço, e o cansaço advém do excesso da potência positiva, a nós não é dado a escolha da gente não fazer as coisas. E aí, não sei se vocês perceberam, né, a sutil mudança dos slides em que o autor, professor Carlos, ele começa a aparecer lá no título. Então, até então, eu não estava aparecendo no título dos slides. E agora, como um sujeito comum, eu também quero ser visível, né? Minha identidade ela tem que ser vista por todos. É como se eu agora me transformasse em uma mercadoria e que não existe tempo para eu tirar o pé do acelerador. Ao contrário, é um alto grau de exposição, é uma cobrança de produção, é um momento da gente estar sempre, em qualquer momento, sendo lembrado. E a gente fala de influência social, e ela é importante, só que a influência social, inevitavelmente, e aí, nesse momento, eu tenho que ter cuidado para não estabelecer nenhum juízo de valor, de dizer que se isso é bom ou ruim, apenas só constatar que, através das redes sociais, essas relações sociais nossas, elas se amplificaram, elas se potencializaram. E eu tenho que entender deste convívio. Eu faço uso, né, dessa passagem, ela é interessante porque é o que o Han também na sociedade do cansaço nos coloca, né? É o controle das redes sociais sobre nós. Então, a evidência maior, e assim, é muito sutil esse vídeo, é muito sutil. Então, assim, o controle não é mais nosso, o controle é do aparelho celular. E não há nada que venha desabonar o aparelho celular. Porque se a mensagem não é boa, a gente vai eliminar o mensageiro, a gente tem que passar a conviver, então, com essa realidade. A gente tem que ter controle sobre essa realidade. Mas a crítica desse vídeo é sobre, e aí eu trago essa reflexão, né? Não há mais o controle humano sobre o celular, e sim o controle de uma máquina sobre, né, nós humanos, no sentido da produção de conteúdo, no sentido da hipervisibilidade. E por isso que, sutilmente, os meus slides agora ganharam vida, porque agora eu estou também me referenciando, fazendo uma alusão a como se fosse um Instagram, em que agora também eu quero ser visível na produção de conteúdo, na busca por likes e curtidas. Então, é no século XXI, e essa construção ela não é mais da sociedade do cansaço, e sim da sociedade do fracasso em informação, que eu estou percebendo. E é uma medida que já existe, né? O petabytes, né? O volume de informação que a gente tem produzido nas redes sociais é fantástico. Só que se eu falo de alguém que não trabalha muito bem na lógica do verdadeiro e falso, uma vez que intuição e percepção, uma vez que
raiva, tristeza, vergonha, fome, passam também a afetar a medida em que eu tomo decisões, e eu passo a tomar decisões dentro de um cenário em que, por vezes, a informação é conflituosa. Se não é conflituosa, ela é fragmentada, e se não é fragmentada, ela é efêmera no sentido que ela é passageira, por quê? Porque automaticamente a gente sabe que uma outra informação, a gente sabe que uma outra notícia, a gente sabe que um outro entretenimento logo irá aparecer e que aquele a gente vai deixar de lado. Então, que nós hoje estamos vivenciando esse volume de informações que, por vezes, não nos permite que a gente tome a melhor decisão. Com apenas 2 semanas de prática diária com um tutor de inteligência artificial que parece humano, você vai deixar de sentir vergonha da sua voz. E depois de 4 semanas, você vai começar a pensar em inglês e soar quase como um nativo. Faça o teste e comece hoje. Então, em momento algum, há de minha parte uma recomendação desta empresa, há, portanto, tão somente um respeito, né, ao que eles produziram e que, portanto, eu tenho que citar. Mas, se vocês perceberem, é o que? É um curso de inglês. Professor, funciona? É bom? Não sei. Né? Existem vários que eu poderia ter utilizado, eu tão somente estou utilizando esse, mas, assim, ele me desperta para 2 construções do que a gente vem tentando apresentar aqui para vocês na sociedade do fracasso e frustração. É a ideia da impulsividade e a ideia da miopia. Mas, professor, por que impulsividade? Professor, por que miopia? Porque esse é um convite para, de maneira impulsiva, a gente promover um aprendizado. E olha, assim, que coisa fantástica. Eu preciso, e não estou dizendo que não, eu preciso que eu consigo, em 2 semanas, já estar me apropriando do domínio de uma determinada língua. Então, tudo o que nos é comercializado, dando a gente um resultado de efeito imediato, e eu chamo atenção para isso, ele é muito bem visto pela sociedade. Por quê? Porque somos impulsivos. Por quê? Porque, por vezes, não valorizamos muito o nosso futuro. E aí, mais um outro exemplo, não é tão somente na área da capacitação. Não sou da área médica, não posso dizer que essas drogas são melhores ou piores, mas que existem talvez alguns caminhos para o emagrecimento, e compreendo que cada situação é uma situação, mas também é possível, através de uma combinação de alimentação, e aí eu tenho que chamar os nutricionistas, e uma preparação física, e aí eu tenho que chamar os profissionais de educação física, que, quando combinados, permitem a realização de um trabalho em que eu possa perder peso. Mas também eu posso perder peso de uma maneira mais rápida, utilizando uma série de drogas que já estão para nós disponíveis. Sem juízo de valor de dizer o que é melhor e o que é pior, eu apenas estou dizendo que essas coisas existem. Por quê? Porque há um entendimento de que nós somos impulsivos, e há um entendimento que a gente prefere mais o aqui e agora do que o futuro. E ao querer o aqui e agora diante do futuro, possivelmente eu acabo tomando decisões, elas que vão acabar prestigiando o imediato. E também aqui eu estou prestigiando o imediato. Porque, observe, eu faço imposto de renda, eu tenho direito a uma restituição do imposto de renda, conforme o momento em que eu faça. Eu posso cair no primeiro lote, que já é no mês de maio, e no segundo no mês de junho, e, enfim, tem toda aí uma abordagem de lotes, mas nada impede que eu faça a apresentação do meu imposto de renda junto à instituição financeira e antecipe o imposto de renda. Em uma altura dessa, quem me acompanha entende que
dinheiro não cai do céu, e ao dizer que dinheiro não cai do céu é porque ele tem um custo, e ele tendo um custo, não tem como a gente ter direito a uma restituição do imposto de renda e fazer antecipação nesse mesmo valor. Serão cobrados juros, mas ainda assim, por uma impulsividade, ainda assim, por uma miopia, nós acabamos tomando essas decisões. E as decisões do não perder, e as decisões do prático, e a decisão do dinâmico. E aí, então, há uma reportagem da Infomoney falando sobre esse engajamento das redes sociais em finanças, investimentos e economia. Inclusive, a Comissão de Valores Imobiliários ela está tentando sistematizar isso, e para aqueles profissionais que têm influência sobre redes sociais e falam sobre finanças, investimentos e economias, em algum momento, possivelmente, esses influencers serão cobrados de uma certificação, no sentido de uma proteção maior. Só que o que é que eu exponho? Eu vou expor os melhores resultados. E ao expor os melhores resultados, eu posso dar uma ideia de que esse é o caminho. O caminho de quê, professor? O caminho de eu proteger a minha postergação de consumo, de eu proteger a minha poupança e ter os melhores resultados. Investir de forma moderna fica mais conveniente com o Pocket AI. Invista em mais de 250 ativos a qualquer momento. Com o auxílio da inteligência artificial. Pocket AI. Experimente. E aí, novamente, não há nenhuma recomendação por parte do professor de que vocês devem utilizar essa inteligência artificial, mas ela já está disponível. Então, se eu não consigo tomar as melhores decisões, se eu entendo que existe uma possibilidade de ganho, ou a ideia da aversão à perda, ou professor, eu posso estar perdendo a oportunidade de utilizar uma inteligência artificial que está me indicando que existem chances do meu patrimônio dobrar, triplicar. Essa ideia é um convite. Então, quase tudo que nos dá uma possibilidade de perda é um convite ao consumo, né? Últimas unidades. Limite de venda a 10 unidades. Isso são apenas gatilhos que fazem com que o que me conduzam a não perder a oportunidade. E aí, em contrapartida, as you described in a couple seconds, you wouldn't buy a house in a couple seconds. You wouldn't buy a car in a couple seconds. So why should you buy a stock in a couple seconds? Now, the reason people do is, again, these emotional motivations. They say, oh my God, if I don't buy, it's going up so much and my friends have it and I don't have it. If it goes up more, I'm going to be so disappointed, so I've got to buy some. That's not a good reason to buy anything. And you have to resist. And you have to just say, there's no hurry. I'm going to make this investment. I'm going to hold it for a matter of years. Because I think it's a great company. So it doesn't matter if I buy it today or tomorrow or in a week or maybe even in a month, but I'm going to take the time I need to study it and figure out if it's really a good company. And again, why don't you buy a house? You see a house, for sale sign, you walk in, you look at it, okay, I'll take it. Nobody does that. Why not? Because you have to investigate the neighborhood, schools, crime rate, who the neighbors are, how it was built, whether it needs any repairs. You have to do a lot of investigation. Same with a car. You don't walk into a car dealership and, oh, I never saw that car before, but it's attractive, I'll take it. No. You're going to read the reviews and check the history and all those things. That's what you have to do in investing. It's not like buying a shirt or eating a meal in a restaurant. It's a substantial financial decision that you should take seriously, and you should hope that it will work out successfully over a number of years.
And if it is a matter of years, as I believe, then it doesn't matter whether or not you buy it today. And the idea, if I don't buy it today, I'm going to miss it because it's going to go up tomorrow. That's stupid. And what makes you think it's going to go up tomorrow? The fact that it went up yesterday? What does the fact that it went up yesterday say about tomorrow? Nothing. So you have to get your emotions under control, understand what makes stocks go up dependably, and try to become part of that process. O professor Marx, ele é considerado um dos grandes financistas, autor de livro, e, apesar da entrevista longa, ele é muito sutil numa série de componentes que a gente vem discutindo, que está enraizado nessa lógica da sociedade fracassada. Se em algum momento a gente fala que hoje eu vivo uma dinâmica de rede social, eu vivo uma dinâmica de hiperatividade, de hiperinformação, e de que há à nossa disponibilidade uma série de ferramentas, há uma reflexão nessa entrevista em que ela fala de influência social, porque pessoas próximas a mim estão ganhando e eu estou deixando de perder. Ela fala dessa dinâmica de comprar e vender sempre, e que esse cenário, ou que esse mercado é de longo prazo, e se é de longo prazo, possivelmente eu tenho que ter paciência, portanto, potência de agir, e essa decisão envolve muito mais um controle da racionalidade do que da impulsividade, e que não faz esse convite. Será que eu estou preparado para gerir qualquer decisão de ordem financeira, ou eu, de maneira impulsiva, vou atribuir isso para a inteligência artificial, ou eu vou seguir dicas e truques que a todo momento, de maneira efêmera, vão modificando e fazendo com que a todo momento eu compre e venda, fique comprando e vendendo ativos financeiros. E ao final de uma vida, em alusão ao cansaço do livro do Han, eu, cansado e exausto, cheguei à conclusão que efetivamente não consegui realizar a poupança. Porque o livro fala muito sobre essa ideia de formação de poupança e que, enquanto sociedade, nós fracassamos. E aí essa ideia, né, do fracasso, embora de 2024 e possivelmente esse cenário em 2025 não mudou, nós estamos hoje com uma população endividada. Professor, o que levou esse endividamento? É lógico que nós também não podemos esquecer que nós tivemos um momento de pandemia, mas que antes da pandemia as famílias já estavam endividadas. E que, embora a gente não traga esse contexto no livro, mas eu já trouxe esse contexto em outras lives, a ideia do cavalo azarão é que em algum momento eu vou tentar identificar um padrão ou uma possibilidade de sair dessa situação desconfortável ao qual algumas situações me colocaram, é buscar nos jogos de aposta essa saída para o endividamento. Então, o fracasso, no livro da Sociedade do Fracasso e da Frustração, o fracasso está muito vinculado a essa ideia de que, por sermos impulsivos, por sermos míopes e por não gostarmos da perda, a gente quase sempre não toma a decisão acertada. E ao não tomar a decisão acertada, nós fracassamos. Professor, que fracasso o senhor está se referindo nesse livro? É que nós, enquanto sociedade, nós não somos bons formadores de poupança. Pessoa, quem disse isso? É a sua impressão pessoal? Não. As evidências acadêmicas falam que hoje a nossa sociedade, quando comparada com outras sociedades, o nível de poupança, portanto, percentual, em relação ao nosso PIB, ele é baixo quando comparado com outras economias. Portanto, estamos formando pouca poupança. A que se deve isso, professor? A uma série de fatores de ordem econômica, as quais eu não domino, mas também uma série de fatores de ordem comportamental, em que,
embora a gente não tenha a saída, porque se tivesse, estava todo mundo organizado, mas há um momento de reflexão. Se impossível sou, será que o momento não é durante uma tomada de decisão, inclusive que envolva aspectos de ordem financeira, uma reflexão? E aí, então, eu tenho que ter esse cuidado. Mas eu não posso esquecer que se impulsividade, miopia e aversão às perdas, elas conseguem dar uma referência ao que eu quero dizer de sociedade, do fracasso, porque a nossa formação de poupança é baixa, nós ainda, enquanto sociedade, somos frustrados. E uma vida invejável, né? Uma vida que seja cobiçada pelas outras vidas, ela seja, ao mesmo tempo, realizada em si mesma e diferenciada das outras. Né? Porque essa diferenciação é uma outra exigência que a gente vai encontrar no projeto, né? o prêt-à-porter da realização de si apenas e tão somente como indivíduo. Né? A inveja é o motor do consumo. Eu acho que a Casa do Saber ela já dispensa apresentações, como também é dispensável a apresentação do trabalho do professor Christian Dunker. Mas o que é que ele está dizendo? Ele está dizendo sobre essa lógica da inveja, sobre essa lógica dessa relação social, ou dessa influência social, ou aquilo que no contexto, e eu falei que em algum momento a gente ia falar sobre isso, aquilo que já foi tratado por alguns profissionais da área como maldição social. É o impacto que a vida do outro tem na minha. E, portanto, eu preciso fazer essa reflexão. E que, no convívio das redes sociais, em que eu sou muito cobrado sobre a potência de agir, no sentido de produzir e de ser visível, essa produção e essa visibilidade também impõe que eu passe a também absorver o resultado do trabalho de outras pessoas e também a navegar, né, por comportamentos ou por entendimentos ou por práticas que outras pessoas realizam, o que vai possivelmente despertar em mim esse desejo. Aí a questão não se resume no desejo, a questão se resume sobre a minha condição financeira. E aí não sei se dentro desse espaço de tempo de uma live em que a ideia é que a gente tente compilar isso, né, no espaço de tempo que seja palatável para vocês. Eu falei no início há uma ideia de uma teoria que diz que nós tomamos as melhores decisões combinando determinados bens, respeitando a linha orçamentária. E há, portanto, que eu desrespeito essa linha orçamentária para que eu comece a vivenciar uma vida que não é minha. Em algum momento, eu não lembro se a expressão é essa, se não for, é bem parecida. No próximo vídeo, a gente vai observar, a gente vai ter a oportunidade de escutar alguma coisa sobre dublê de rico. Porque eu quero viver uma vida que talvez esteja diferente das minhas possibilidades. Se não, vejamos. Eu gostei da expressão. Jéssica, esse é um tema muito sensível porque traz, inclusive, doenças psicológicas, psiquiátricas. Né? A pessoa se achar que tem muito dinheiro, se achar demasiadamente pobre, isso traz depressão, traz angústia, ansiedade, que é o mal do século, né? Insônia, enfim, várias situações, crises emocionais, porque justamente a gente acaba olhando o exemplo de outras pessoas, a gente deseja ser igual àquilo, à vida daquela pessoa, e na verdade todo mundo só posta o que é bom na rede social. Né? Ninguém posta o que é ruim. Briguei com meu marido, relacionamento em crise, gente, estou endividado, não paguei o condomínio esse mês. Ninguém vai postar isso. Ninguém posta. Todo mundo vai postar a viagem bacana, não é do carro. Sabe aquelas fotos que a pessoa está dirigindo, ela bota aí o emblema do carro para vazar na internet, porque está num carro bacana. Eu acho ridículo isso. É podre de feio. Então, é essa mais ou menos a ideia. Eu estou tentando impactar dentro dessa
visibilidade, eu estou tentando impactar o outro. E que eu tenho que ter muito cuidado, porque isso é uma maldição social. Há também um filme, Falha a Memória, Amor por Contrato, que ele traz essa narrativa. Um casal fictício, ele convive em determinadas comunidades, ostentando um determinado comportamento com um único objetivo: tentar fazer com que aquelas pessoas que se aproximem desse casal, que na verdade é fictício, passem a estabelecer aquele consumo. E, professor, então por que há o fracasso? O fracasso ele existe porque nós não conseguimos formar poupança. E por que há a frustração? Nós, enquanto sociedade, acabamos nos frustrando, trazendo, inclusive, sérios prejuízos de ordem de saúde mental mesmo. E essa reportagem é uma reflexão sobre, os cuidados que se estão tendo com os idosos. A expectativa de vida no Japão, ela existe. Na minha relação de pesquisa, se eu não estiver enganado, ela inclusive supera a do Brasil, mais cuidadores na reportagem, mas ao aprofundar nela, cuidadores e familiares passam a estar exaustos. E a exaustão tem também esse impacto do social, no sentido dessa convivência. Então, portanto, nós, enquanto sociedade, ao ponto em que fracassamos pela baixa formação de poupança, nós nos frustramos por não ter uma vida glamurosa, por não ter uma vida evidenciada pelas redes sociais. E que isso passa a ter um impacto significativo, porque no endividamento eu passo a querer conviver, eu passo a querer ostentar, eu passo a querer a ter acesso a determinados bens e serviços sobre os quais estão fora daquela, na teoria, restrição orçamentária. Então, essa lógica, essa abordagem, ela foi construída no livro Sociedade do Fracasso e da Frustração. Nada tem a ver com a contribuição do Han. A hiperinformação, ela está afogando a gente. Esse líquido, ele é aspirado, ele nos deixa com parada respiratória e nos torna fracassado e nos torna frustrados. Então, e aí é uma opinião, portanto, não tem nenhuma evidência. Relacionar temas sobre o uso consciente de renda é importante, sobre direito do consumidor é importante, sobre tributação, em especial quando eu estou fazendo investimento, é importante. Mas o meu entendimento, opinião pessoal, é que são iniciativas efêmeras, porque elas vão causar pouco impacto nessa lógica da hiperinformação, nessa potencialidade da hiperinformação. E não tem como a gente não citar, embora isso seja parte do blog, em que em algum momento eu falei da racionalidade do problema das ervas e dos juros compostos. Esse autor, ele é fantástico e em algum momento ele nos chama à reflexão. Não tem como a gente conduzir uma sociedade e experimentar ou fazer estudos randômicos em que eu separe uma parte da sociedade e atribua a essa sociedade um determinado valor moral e a outra sociedade eu dê um placebo e eu perceba o que é que vai melhorar, o que é que vai impactar. Mas se eu não consigo fazer isso, o próprio professor, ele diz assim, olha, eu não consigo fazer isso. Mas existem uma série de estudos transnacionais que eles demonstram a importância da educação na mudança de comportamento da sociedade e, mais ainda, do uso efetivo da racionalidade. Senão, não seria o título do livro dele. Portanto, educação, portanto, racionalidade, eles podem contribuir, eles podem nos auxiliar em termos de mudança. E aí, então, a gente percebe no livro a importância da mudança. De que mudança o senhor está falando, professor? É que, a partir do momento em que essas coisas fiquem evidentes para mim, e eu não vou mudar
o comportamento da impulsividade, eu não vou mudar o meu comportamento da miopia, eu não vou mudar o meu comportamento da aversão à perda, eu não vou mudar, e não vou dizer que o outro não tem influência sobre o meu comportamento, mas eu preciso ter um controle sobre essas coisas. Então, eu vou ter que, através de uma argumentação lógica, tentar convencer de que hoje a paciência deve ceder, a impaciência deve ceder lugar à paciência. O que sejamos mais pacientes. É que a heteronomia perca espaço e que a gente ganhe autonomia. É que a gente não seja tão... que a gente não torne as coisas dentro do aspecto da rivalidade, mas que a gente coopere, porque nesse contexto eu estou falando dessa falsa ideia que, diante de uma decisão, a gente tem um sentimento de perda. Porque comprar um leite com 5% de gordura ou com 95% menos gordura é a mesma coisa. Comprar um leite com 5% de gordura ou com 95% menos gordura é a mesma coisa. Mas, de maneira mercadológica, se eu coloco na embalagem 95% menos gordura, ele é mais comercializável do que eu comprar um leite com 5% de gordura, porque me dá a ideia que eu estou perdendo. E a outra abordagem me dá a ideia do que eu estou ganhando. Portanto, é a coragem no lugar do medo. E essa contribuição do Sociedade do Cansaço, da gente desacelerar. Professor, por que eu vou desacelerar? Porque eu não consigo conviver com tanta informação efêmera, conflitante, fragmentada. É impossível a gente conviver. Eu não consigo tomar decisões. Há, portanto, o convite. Professor, que desaceleração o senhor está falando? Eu estou falando no contexto de ter uma potência de agir, no sentido de tomar decisões, inclusive ter uma potência de não agir. E não agir não no sentido da impotência, mas não agir no sentido de não fazer as coisas. E aí é muito mais um convite, e isso está na Sociedade do Cansaço, do Han, um convite à contemplação. Então, se de um lado, impulsividade, miopia, aversão às perdas, influências sociais revelam decisões de maneiras intuídas ou percebidas, somente através da racionalidade que eu consigo conduzir a prosperidade moral e uma nova forma de viver. Uma nova forma de viver pautada nessas mudanças. Que mudanças, professor? A mudança da paciência, a mudança para a autonomia, a mudança para a cooperação, a mudança para a coragem e a mudança, em especial, para a gente viver uma sociedade não tão acelerada. E ao viver uma sociedade não tão acelerada, o convite do Han é a celebração à vida. Seria uma nova forma de contemplação. E o convite é inevitável. Enquanto a gente está construindo isso para essa live, eu não tinha como deixar de comentar.
Então, se num primeiro momento a ideia é de não acelerar, e aí, assim, Dias Perfeitos, enquanto filme, para mim, na realização desse material da live, era a grande referência. A gente também termina sobre a reflexão nessa live, né, desse poder apreciar. E aí não tem como a gente, né, não degustar, vamos dizer assim, né, essa obra de arte, essa música, né, nesse momento em que o convite é para que eu consiga perceber que eu convivo numa sociedade fracassada e numa sociedade frustrada por diversas situações de ordem econômica, mas também de ordem comportamental. E que algumas tomadas de decisões podem ser feitas sobre a ideia da reflexão, né? Então é feito o convite a valores morais que passam a ser importantes, que são importantes, esses valores morais são importantes para que a gente possa, então, nesse contexto, né, de perceber a importância da paciência, perceber a importância da autonomia, da cooperação, da coragem, e aí, né, em referência à obra do Han, de não acelerar tanto, né, de buscar, né, esse momento de eu preciso colocar o pé no freio. Portanto, assim, agradecer aí a participação de cada um de vocês. Eu não sei se existem, durante essa passagem, se há algum questionamento, alguma dúvida, mas a sociedade, ela precisa ter, enquanto sujeitos dessa sociedade, precisamos ter esse olhar muito mais apurado a essa questão do fracasso, e também a partir do momento em que potencializou muito o uso das redes sociais, dessa frustração. Agradecer aí a cada um de vocês, e eu não sei se, nesse momento, o Will, que está conosco, pode colaborar. Eu não enxergo nada no canal do YouTube, e aí, portanto, eu não. É uma boa, é uma boa pergunta, Vitor, e assim, muita vontade, né? Pelo fato da gente investigar isso, né? Ter esse olhar. Eu não tenho essa resposta agora, mas a impressão que eu tenho é que sim, que houve uma potencialidade hoje, essa relação de rede social, esse uso, né, da rede social, ou essa resposta muito rápida que a gente tem hoje, né, da utilização de qualquer recurso, possivelmente nos colocou sobre uma prática da impaciência, né? Na verdade, não é incomum, ao contrário, é muito comum que mal realizam a atividade de avaliação, o aluno já prontamente quer uma resposta. Então, esse questionário é até bem-vindo, agradeço, Vitor. Né? Isso pode ser, inclusive, fruto de uma nova pesquisa. O meu sentimento, então, portanto, não é pesquisa, é muito mais impressão social, é que sim, é que essa prática potencializou. Mas eu não estou colocando no colo, né, das redes sociais essa situação de endividamento. A situação de endividamento, ela sempre existiu. Agora, possivelmente,
O que acontece é que, junto com o advento das redes sociais, a gente também tem a pandemia. Talvez a gente possa até investigar, né? Daí um prazo maior para a sociedade se recuperar, mas é muito possível que sim, que ao ter acesso fácil ao crédito, a gente não consegue construir isso no livro, é um livro pequeno, né, um pocket, mas ao ter acesso fácil ao crédito, o que é que hoje, e aí não é crítica, né, só uma observação, o que é que hoje a discussão daqueles que transitam pela área de finanças tem percebido é que está chegando uma geração, ou temos uma geração, né, de pessoas, de sujeitos que dentro dessa sociedade estão experimentando muito mais experiências, estão muito mais buscando experiências do que a construção de situações sólidas. E quando eu falo de situações, de questões sólidas, e eu não vou trabalhar sobre uma abordagem de formação de patrimônio, que ela é importante, mas eu digo, assim, em termos de reflexão, né? O que é que você está fazendo para, principalmente aqueles que estão iniciando agora no mercado de trabalho, para a sua aposentadoria? Porque se não há dinâmica de vivenciar experiências, que pode ser uma viagem, que pode ser uma degustação de um prato, pode ser tantas coisas, sobre as quais a gente hoje tem acesso, a gente é uma conta muito simples, né? O que eu deixo de consumir, portanto, postergação de consumo, em algum momento irá gerar um benefício futuro lá na frente. Mas, se ao contrário de tudo consumir, eu não formo poupança e lá na frente eu posso pagar um preço caro por isso. Possivelmente tem várias dinâmicas, mas eu gosto muito de uma dinâmica do Eduardo Gianetti, em que ele, em algum momento, nos fala que existe a possibilidade da gente usufruir e pagar amanhã, e a gente tem presenciado isso muito, né? Eu estou usufruindo, em algum momento eu vou pagar um custo por isso, e que esse custo talvez seja sair mais tarde do mercado de trabalho, ou não sair do mercado de trabalho, ou viver endividado. Mas também existe uma outra condição, que ao contrário de usufruir e pagar, é que a gente pague hoje para que lá na frente a gente venha usufruir esses benefícios. E sem juízo de valor algum, eu não posso dizer qual dos modelos é melhor. Se é me perguntado em termos de preferência, eu diria, porque inclusive eu já vivenciei isso na realização do meu doutorado. Eu prefiro pagar e usufruir. O doutorado me levou, dentro de uma universidade pública, a uma melhora salarial. Mas antes que ela acontecesse, eu precisei pagar. Pagar abrindo mão de algumas coisas. Porque à medida que eu estava me dedicando aos estudos, eu abri mão do contexto social. Mas obrigado pela pergunta. Foi Vitor, né? William? Vitor. Obrigado, Vitor. Obrigado mesmo. Inclusive, é uma janela para que a gente possa, na condução das nossas pesquisas, levar isso para os nossos alunos. É mais ou menos isso. A gente está vivendo um momento de novo. Não é porque a mensagem é ruim que a gente vai matar o mensageiro. Não é porque existem situações que não são tão benéficas das redes sociais que a gente vai banalizar as redes sociais. Mas tem que ter muito cuidado, porque é a partir das redes sociais que nos são passadas ideias falsas, errôneas, de que a gente consegue resultados rápidos. E que nós, impulsivos que somos,
E nós, míope que somos, não conseguimos enxergar a frente, não conseguimos enxergar o futuro, a gente acaba contextualizando o imediato. E nem sempre o imediato é melhor, nem sempre o prático é melhor. É muito conveniente a gente entrar numa cadeia de lanchonete e a gente pedir por um número uma alimentação. É muito prático para a gente, né? Mas não tem grau de reflexão nenhum sobre o que, é que a gente está fazendo. É muito mais uma atitude, vamos dizer assim, pouco controle, né? E uma situação muito automática. Que dirá falar da qualidade desse alimento. Eu estou me preocupando com a qualidade da alimentação. Mais alguém, Will? Então, assim, agradecer, né, aos que tiveram presentes. O Will está fazendo essa parceria comigo, agradecer esse trabalho desse suporte para essa nossa live e que depois a gente vai disponibilizar ela no canal para aqueles que não tiveram oportunidade. Eu não trago todas as respostas, é muito mais um pocket provocativo, né, do que... E se tivesse uma resposta, né, o mundo já estava resolvido, né? Às vezes o que é bom para mim pode não ser bom para vocês, mas que a gente tenha um pouquinho mais de consciência, né, dessa importância de formação de poupança e desse cuidado, né? Essa lógica de que eu não me incomodo com o outro, ela é muito bem-vinda dentro de um discurso social. Mas uma série de experimentos demonstram que o meu comportamento com o outro, as áreas do cérebro que são ativadas são umas, e quando eu tenho essa mesma dinâmica, então é realizada uma dinâmica com o humano, as áreas do cérebro são ativadas, é realizada a mesma dinâmica, só que agora para a pessoa é dito, você está se comunicando com uma máquina, portanto, é uma inteligência artificial. As áreas do cérebro passam a ser outras. Então, assim, vamos desconstruir essa ideia de que o outro não me incomoda, porque à luz de diversos experimentos, né, eles demonstram o contrário. E aí, se eu sei que o outro tem influência sobre o meu comportamento, eu tenho que ficar atento, né? Essa é mais ou menos a ideia. E uma outra abordagem que eu me lembrei agora, e eu brinco muito com os meus alunos em sala de aula, e a gente está em Salvador, né, município capital da Bahia, né? Nós também temos um município chamado São Sebastião do Passé, Will, e que é só procurar no Google essa vantagem, né? No passado a gente não tinha essa possibilidade, né? Depois vocês podem dar uma googada, né? E colocar em São Sebastião do Passé, colocar alguma coisa relacionada a avião, né? A única situação que eu vivi na minha vida em que eu vi dinheiro caindo do céu foi quando, né, ao fazer o transporte de valores, né, portanto de dinheiro, um avião caiu no município do estado da Bahia, município de São Sebastião do Passé, né, munido, carregando malotes de dinheiro, e aí efetivamente nesse município o dinheiro caiu do céu. Fora isso, dinheiro não cai do céu, portanto tem valor. Então, essa ideia de comprar em 10 vezes sem juros, hoje no Brasil, com a taxa de 15%, é você mesmo estar querendo acreditar no que não existe. Não tem como um empresário te vender algo em 10 vezes sem juros, né? E que não houve momento da gente falar sobre isso, mas que, assim, a pior invenção para aqueles que são impossíveis e míopes é o cartão de crédito.